Olá, tudo bem? O amor versus o medo. Há uma passagem bíblica muito linda que diz: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O amor versus o medo. Muitos temos vivido dias de fobia, de medo, e há razões para isso também na sociedade, a pandemia, a situação difícil de trabalho, emprego, renda e tudo mais. Todavia, o medo pode nos atrapalhar muito no dia a dia. Quem já não sentiu um medo, um pavor, uma fobia? O medo é um problema quando ele paralisa a gente, quando ele não nos deixa seguir adiante. O apóstolo João é chamado o apóstolo do amor. Então ele escreveu 1 João 4,18, o amor lança fora todo o medo. Ele estava falando, na verdade, de um medo específico. Ele estava falando sobre um medo que muitos têm. O medo de que ele estava falando está descrito no versículo anterior, em 1 João 4,17, que diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Então, João está falando aqui sobre o medo que as pessoas tinham do dia do juízo, o medo que as pessoas tinham no dia da morte, no dia do juízo final. Estava se falando muito naqueles dias sobre uma grande punição que viria a Israel e que de fato veio no ano 70 depois de Cristo. Então as pessoas estavam com muito medo e o apóstolo João disse: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se você tem confiança em Deus, você não precisa ter medo em relação à morte, em relação ao dia do juízo final, em relação a acertar contas com Deus e assim por diante. Há vários tipos de medo. Este é um dos tipos de medo. O medo da morte, o medo do juízo final, medo de que o mundo vá acabar, entre outras coisas. Há pessoas que têm medo de ficar doentes, há pessoas que têm medo de falar em público, medo de altura, há pessoas que têm medo de voar, medo da água, né? Alguns tiveram traumas com a água. Algumas pessoas desmaiam ao ver sangue, por exemplo, né? Tem medo de sangue. Algumas pessoas têm medo do escuro, de lugar fechado, né? Claustrofobia, e muitos outros. Há muitos medos pelos quais nós podemos estar passando. Bem, há pessoas também que têm as fobias de ter medo de pegar ônibus, entre outros tipos de medos. Então, há muitos medos relacionados a experiências do passado e traumas emocionais, como por exemplo, se algum jovem acompanhou os pais tendo muito problema de casamento, agressões, um casamento ruim, talvez esse jovem vai ter medo de se casar, medo de ter os mesmos problemas no casamento. Alguns tiveram problemas na família relacionados à bebida, a álcool, entre outros, então tem medo dessas coisas também. Entre outras situações, o medo é saudável, então, até o ponto que ele nos protege, até o ponto que ele nos protege de perigos reais. Se o perigo é real, o medo faz bem. Por exemplo, eu tenho medo de andar em alta velocidade, porque tenho medo do acidente, então é algo real. Então eu ando com mais tranquilidade. E a maioria deve sentir isso também, principalmente quando estou com a família no carro, tenho ainda mais medo de andar em alta velocidade, porque há pessoas que estão dependendo da minha boa condução, da minha boa direção. Então esse é um medo bom. Agora, quando o medo é fantasioso, aí começa a trazer problemas. Falando desse mesmo caso, se uma pessoa tem medo absurdo de pegar no volante do carro, não pega o volante do carro, ou roda sempre no seu teste de direção, porque tem um pavor, um medo absurdo. É um medo que a paralisa, é um medo que faz com que essa pessoa não vá adiante, não atinja seus projetos e seus objetivos. Então, o que o medo patológico faz no nosso organismo? Ele faz com que nossa mente entre em um estado de alerta, gerando um estresse
pelo excesso de energia consumida. Então, o que o medo faz? Ele faz com que o nosso cérebro entre em alerta, há um perigo iminente. E com esse estado de alerta, aí vem o estresse, vem a fadiga, vem uma espécie de sobrecarga, parece que o peso do mundo está nas suas costas. Então, esse medo muitas vezes é imaginário, é irreal, não é real. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia está relacionado a Adão e ao erro de Adão. Adão vivia em harmonia com Deus, sem medo nenhum, tudo tranquilo. Quando ele e a Eva pecaram, então agora Adão teve medo. Isso está descrito em Gênesis 3:10. Adão explicou para Deus que ele se escondeu porque ele tinha medo. Por que Adão teve medo? Ele teve medo por causa das consequências, ele tinha medo das consequências do seu erro. Medo que Deus o punisse, medo que Deus o matasse, medo das consequências do seu erro. Então, esse medo nos paralisa às vezes. Ele tinha medo também em relação à sua nudez, porque ele viu que estava nu. E antes, a nudez para ele não tinha problema, antes do erro ou do pecado. Nós temos medo de mostrar a nossa nudez. Nós temos medo de mostrar a nossa alma, como nós realmente somos. Por isso, muitas vezes, nós não estamos bem e dizemos que estamos bem, porque nós não queremos mostrar para as pessoas como nós estamos. E às vezes não é realmente interessante mostrar, dependendo da pessoa. Se a pessoa pode nos ajudar, é importante falar as nossas fraquezas, mas se não pode nos ajudar, também não adianta falar. Nós temos medo, então, que as pessoas descubram a nossa nudez, como no caso de Adão. E muitos postam imagens e imagens em redes sociais, tentando cobrir a sua nudez, seus problemas pessoais, suas insatisfações, sua tristeza, até depressão, e estão escondendo isso através de fotos bonitas, bem trabalhadas. Qual a decisão de Adão após ter medo? A decisão de Adão após ter medo é correr, fugir, se esconder. Fugiu, se escondeu. Deus o procurou e não estava achando no jardim. E Deus perguntou: onde está você, Adão? E aí Adão sai lá de trás de uma moita, de uma árvore. Estou aqui, tive medo e me escondi. O medo pode nos levar então a fugir de Deus, a fugir dos projetos de Deus, a abandonar os projetos de Deus. O medo pode nos levar a fugir dos nossos sonhos, a abandonar os nossos sonhos, desistir. O medo pode nos levar a desistir. O medo do futuro, o medo do que poderá acontecer, pode nos levar a desistir. O medo pode nos levar, na linguagem mais coloquial, a chutar o balde. O medo pode nos levar a largar de mão. Larguei de mão. Abandonei, cansei. Então o medo pode também nos levar a abandonar projetos. A palavra boa para nós é: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se apegue no amor de Deus. Há vários tipos de medo que podem ser vencidos com o amor de Deus, com a presença de Deus, com o cuidado de Deus, com a oração, com o louvor, ouvindo a palavra de Deus. Há vários tipos de medo que podem ser vencidos pela palavra de Deus. É bem importante que nós entendamos que muitos dos nossos medos, na verdade, são mentiras, são fake news, não são verdadeiros. Muitos dos nossos medos não são verdadeiros. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a vencer o medo, vencer o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Shalom, querido.